gosto muito de conversar com pessoas idosas, com pessoas que tenham conhecimento. Minha avó era uma enfermeira e ela conversa muito que os médicos na época delas usavam ventosas. Então é uma coisa que era aplicada há pouco tempo, né? Então a medicina tradicional, ela é uma medicina nova. Eu procuro buscar no passado como que resolviam determinados tratos terapêuticos. E isso veio em função da minha necessidade. Eu tive uma infecção hospitalar em que eu tinha febre constante. E eu tomei tudo que foi medicamento na época que poderia ser aplicado para poder aliviar o meu quadro. Eu fiquei resistente a medicamento. Então eu tive que buscar dentro de mim a resposta, a minha cura, e dentro da naturopatia, alguma coisa que aliviasse o meu quadro. Eu tenho psoríase há, vamos dizer, quase 30 anos. Quase 30 anos é uma coisa da família do meu pai, que eu descobri anos depois, porque o psoríaco não conta. Ele esconde. Eu não sei tudo. Fiquei 4 anos sem ir ao médico, não tinha nada para mim. É só o emocional dar uma baqueada que vem a crise. A coceira é uma coisa desesperadora. Você quer coçar com escova, com pente, até arame, de tão desesperada que você fica. Falou psoríase, falou de emoção. Então, cada ponto dela eu vou trabalhando. Então, ela falava muito alto, era muita ansiedade. Aí a gente vai trabalhando a bexiga dela, vai, ó, aqui, ó, só em tocar aqui eu já sei, ó, que a respiração dela tá contida. Aqui a pele dela ainda não voltou, ela não regenerou. Então a gente tem que lembrar que tudo que mancha, tira a mancha. É o princípio da homeopatia, né? É semelhante cura semelhante. Então se aqui tá curado e ainda tá manchado, a gente usa o quê? Coisas que mancham. E deixa. Ó. Você não sabe se você é nervosa, agitada, ansiosa porque você tem psoríase, ou se você tem psoríase porque você é nervosa, agitada. Mistura tudo. A hidratação dela eu faço com essências de rosas. Aqui ela tinha muita dúvida, né? Então era muita ferida daqui para baixo e muita casca. Esse daqui, tá vendo? Ele continua, ele diminui e volta, mas a gente sabe que é relativo às dúvidas nela, né? Toda vez que ela entra num processo de dúvida muito intenso, porque a dúvida, quem comanda, o órgão que comanda é a vesícula. E aqui é exatamente a dúvida associada ao medo. Eu vou lendo a mensagem da psoríase. Se ele está no cotovelo é um motivo, se ele está nos dedos é outro motivo. Muito do que a gente reflete no outro e o outro reflete na gente é esse estado de inquietação, né, por causa de uma doença tão antissocial. Já me pede para mim, se olha no espelho, mas é muito difícil.
Ainda é. Eu tenho certeza que tá tudo bem. Eu sei que tá. Mas e o medo de não tá? Sabe? Aí é difícil. E foi muito interessante porque ela estava assim em crise, então o corpo dela estava assim sangrando, o corpo dela tinha muitas fissuras sangrando, né? Principalmente aqui nessa região, essa região aqui, ó, isso aqui estava tudo sangrando. E na hora que nós tocamos, eu falei assim, ó, nós vamos trabalhar logo intenso, vamos trabalhar tudo. E saía assim, muita casca, era muita casca que saía. E no dia seguinte ela já viu uma resposta, já foi imediata, logo no... Foi. Aí liguei para ela, ela falou assim, olha, eu não tô me coçando. Eu falei, opa, então eu quero ver você de novo essa semana. Quer dizer, de repente, você chega de uma semana para outra, ele faz um auê comigo. Depois, na semana seguinte, você já está sem casca e quase sem coceira. Porque coça esse inferno. Então é uma coisa assim, não é dizer que é inacreditável, porque ele tem as coisas, ele faz, né? Ele sabe o que ele faz. Mas para nós que já fizemos tanta coisa, é bem surpreendente. O meu trabalho é baseado em formas. Através das formas que eu comecei a fazer analogia e verificando como que os índios brasileiros atuam, até mesmo por eu ser descendente direto de índio, como que eles atuam para entender o que serve para quê. Essa planta ela é uma planta mística, né? Que ela é usada em muitos ritos religiosos, mas ela é muito comum a todas as pessoas, porque o boldo, todo mundo sabe que o boldo é para fígado, né? E o fígado é um mal da sociedade, porque todas as pessoas sempre abusam ou desvirtuam a alimentação. Mas na realidade ele cuida do estômago. Olha só as cavidades, olha o formato. Uma berinjela, por exemplo, ela parece um fígado, né? Tem uma aparência de fígado. Você fez uma analogia, você sabe para que ele é medicamentoso para você. Aqui, ó. Aqui dá para elas. Todas as raízes, né, elas trazem mentalmente a pessoa para descansar, ela convida você ao descanso, né? Então ela fortalece os rins e deixa você mais descansado. A doença, ela é uma situação que se instala na pessoa. E o doente é aquele que aceita a doença. Vamos colocar aqui uma situação, uma pessoa que tem câncer. Você já pensou que ao pegar o exame, ela pegou o exame, ela entra em desespero? Ela aceitou a doença. Agora, se ela pegou o exame e virar e falar assim, não, eu vou procurar mecanismos de cura. Eu vou buscar me tratar, eu vou tomar os medicamentos corretos, eu vou procurar mudar a minha rotina. Então, aí começa a se fazer o processo de cura. Que coisa boa, Jesus. Oh, bênção.
Eu sofri um acidente de carro em que eu só fui perceber que a minha perna estava praticamente destruída quando me tiraram de dentro do carro e minha perna caiu em cima do meu rosto. Aí eu fiquei assim, ué, eu não estou sentindo dor nenhuma. Depois eu fui descobrir que quando nós recebemos traumas muito intensos, é tão intenso que o seu cérebro ele corta a dor. Fiquei imobilizado por 1 ano e 1 mês, né? Eu estava no hospital e passou uma visita médica com um médico e vários estagiários. Quando esse médico ele passou em frente à minha cama, ele virou para mim e falou o seguinte: contrai a coxa, conta até 10, respira e solta. Eu estava sentindo muita dor naquele momento, mas eu olhava dentro dos olhos dele e fazia o que ele me solicitou. Você faz isso até cansar. Quando você cansar, você faz mais 600 vezes. Aí todo mundo riu do que ele falou. E eu fiquei sério, olhando dentro dos olhos dele, e falei assim, eu vou fazer isso que você está falando. Porque quando acabou o período para te retirar o gesso, eu não tinha atrofia muscular em nenhuma das duas pernas, eu tinha tônus muscular, eu tinha arco no joelho, eu dobrava o meu joelho. Juntaram-se vários fisiatras, né, para poder me perguntar o que eu tinha feito. E eu expliquei para eles. Eu falei, olha, eu respirava e mentalizava que eu corria. Eu fazia caminhadas imaginárias. Mas isso era tão intenso o meu pensamento que ficou marcado no meu corpo. Eles viraram para mim e falaram o seguinte: isso é chacota, isso não existe. Eu fiquei tão indignado com aquilo deles não aproveitarem aquela minha informação que eu virei para o chefe do centro de reabilitação e falei assim, eu vou estudar e vou te provar que eu tô certo. E eu acho que aquele foi o maior presente que me foi dado. Foi o deboche de eu apresentar uma realidade para eles e eles dizerem que aquilo era impossível. Eu falei assim, então eu vou estudar e vou fazer um monte de gente cometer atitudes impossíveis. Em 2009 eu tive um problema sério, eu descobri um tumor no cérebro. E teve um contratempo muito ruim. Meu organismo rejeitou o tratamento químico. Minha medula simplesmente parou de funcionar. Então, eu tive que interromper a quimioterapia, tive que interromper a radioterapia e fui internada. Até que, Diane, depois de 20 e poucos dias internada, sem ver solução, sem ver melhora, sem ver nada, eu pedi para minha irmã, traz o Jaime aqui. E ele ficou o tempo todo do meu lado enquanto eu estava recebendo a doação de plaquetas e ficou segurando no meu quadril exatamente onde fica a medula. Ele ficou apertando, pressionando com o dedo e conversando comigo. E às vezes ele ficava em silêncio e fazia umas orações do jeito dele, que eu não conheço. No dia seguinte, meu médico bateu na porta, abriu e falou assim, o que aconteceu aqui ontem?
todas as suas taxas subiram muito. A sua medula voltou a funcionar. Estou toda arrepiada. E dali em diante, a minha medula foi voltando a funcionar, os exames começaram a apresentar um melhor resultado e 10, 12 dias depois eu estava com alta. Isso quando eu não tinha previsão nenhuma. Eu não tenho raiva do tumor, porque é uma coisa que meu organismo mesmo criou, são células que começaram a trabalhar de forma equivocada e formaram um tumor. Células que não eram para estar trabalhando daquela forma. Eu acredito que eu, com as minhas células boas, posso combater isso. Por que não? As pessoas têm um poder de cura interior. De repente é necessário alguém para ativar esse poder de cura. Vai lá, filho! A minha profissão é atleta. É uma dificuldade grande, porque você vai treinando e você vai tendo pequenas lesões na musculatura. E isso faz com que o atleta perda rendimento. A gente se sente bem, não só a parte de ele fazer aquele trabalho na nossa musculatura, como da forma que ele atua na nossa mente, que faz com que a gente sinta a vontade para poder ir concentrado, atuar com mais facilidade durante o treino e a competição. Vem aqui! Larga, vem cá! Bota ele pra aquele, ele vai passar mal, pô! Pode vir correr, pode vir fazer turismo, mas ó, é nossa! Ai, 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 ai! Você! Pode comemorar, gente, pode comemorar. É bom demais de você chegando nesse cara. É calango, lindo! Aí, Joe! Hoje foi foda, viu? Valeu a pena. Hã? Mas ele... Solta isso, ó. Ele pega a berinjela, bota a gente na água, e aí ele vai passando a berinjela na água e passando na nossa perna, dando a massagem na perna. E aí aquilo ali vai soltando a nossa musculatura, que está inflamada. E vai desinflamando. E isso aí, quando é no outro dia você está bonzinho, coisa que você não precisa tomar de inflamatório, não precisa tomar nada. É interessante. E várias coisas que ele surpreende. De repente ele chega assim, olha, pega assim, bota a mão na nossa perna assim. Vem cá. Aí chama a gente e vai lá e coloca aquela, por exemplo, um mato na nossa perna. E quando é no outro dia a gente bate, não sente mais dor, não sente mais nada. A gente chega, mas já o que você fez ontem, que passou toda aquela dor muscular que a gente tá, ele diz. Aí ele começa a rir e dar risada. Ele não explica, mas começa a dar risada porque a gente fica assim, surpreende com as coisas que ele faz. E ele vai mudando. Hoje ele faz uma coisa, quando a gente vê no dele já faz outra coisa. E todo atleta, ele tem um desgaste físico muito intenso. E nesse desgaste físico, eles ficam vulneráveis, eles chegam a ser frágeis. Descruza os braços, prepara para aplaudir o campeão dos 10K na corrida de São Sebastião, Caixa 2014. Subindo ao pódio, recebendo os aplausos,
Damião Anselmo de Souza do Brasil. A festa é nossa. A gente pega a confiança daquilo que ele faz, que ele passa pra gente. Então faz com que a gente não se preocupe com as coisas. Entendeu? A gente termina fazendo a nossa vida sendo mais uma vida de alegria, de prazer, dentro do esporte. Essa pílula mágica, né, que as pessoas buscam, né, para resolver todos os problemas dela, é importante. Determinados medicamentos que são colocados, mas eu fico triste ao mesmo tempo de ver que existem mais farmácias do que hortifrutis, né? Existem mais farmácias do que locais de diversão. A facilidade da compra do medicamento, eu acho que isso ajuda o desespero das pessoas. As pessoas, elas costumam ser imediatistas, né? No desejo da cura, né? No desejo de estar saudável. O seu corpo, para fazer uma regeneração celular, ele leva no mínimo 1 ano. A última coisa a ser regenerada é o cérebro. Você é uma outra pessoa no ano seguinte. Foi fazendo isso e acreditando nisso que eu comecei a fazer trabalhos terapêuticos com as pessoas e elas se tornam outras pessoas de uma forma extremamente simples. Simplesmente acreditando que ela amanhã não é a mesma de hoje. E se ela acreditar que amanhã ela pode ser uma pessoa melhor e depois ela continuar com esse desejo, ela vai mudar. Ela pode ser quem ela quiser. Ela só não pode deixar de ser uma coisa. Ela mesma.